Orar, vamos falar com o Senhor para darmos início à Escola Bíblica Dominical, dando continuidade ao assunto da semana passada, ainda no estudo dos tempos do fim. Amém? Nós começamos a falar semana passada sobre anticristo e anticristos, no plural. Amém? Estamos tentando entender um pouco isso para que estejamos alertas acerca do tempo que estamos vivendo e dos ensinamentos, que Satanás, de forma encoberta, tem tentado trazer na mente, no coração da igreja. E confesso para os irmãos que ele tem logrado êxito em muitos lugares. Amém? Mas eu creio que aqui não. Amém, queridos? Tem 7.000 que não se encurvou a Baal. Amém? Aproveitar que a gente está com um bispo aqui lá de Campos do Goitacazes, nosso querido irmão Jonathan. Não tem bispo, né, irmão? Aqui é servo do Senhor. Vou pedir para ele orar conosco aqui. É um prazer, uma honra. Eles que vieram dali rapidinho, dirigiram aqui umas 3h30, 4? As 4 horas, né? Ah, esqueci, foi o irmão João que veio dirigindo. Se fosse o irmãozinho, ele chegava em 2 horas, hein? 3 horas, não estou brincando. Amém. Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, diante dessa viagem que nós fizemos de 4 horas, nós viemos em paz pela sua graça, pela sua misericórdia. E o Senhor nos trouxe até aqui nesse momento. Nós queremos agradecer, porque saímos de lá muito tranquilo, chegamos aqui também muito tranquilo, e por isso agradecemos ao Senhor pela sua graça e pela sua misericórdia nas nossas vidas. Agora eu te peço, Senhor, toma o seu servo nas tuas mãos, toma a sua igreja nas suas mãos, faça com que, ó Pai, nós tenhamos ouvido para discernir o que é espiritual, e nós tenhamos, ó Pai, ouvido para entender o que o Senhor quer falar através desse estudo, através do Pai dessa escola bíblica. Toma o seu servo nas suas mãos, onde ele irá ministrar mais um estudo, falando ao Pai do tempo do fim, e nós sabemos, ó Pai, que esse é um tema muito importante, é um tema ao qual nós devemos estar atentos, porque muito Satanás quer tirar de nossos ouvidos aquilo que o Senhor tem para falar. Então, ó Deus, nós te pedimos que faça presente no nosso meio para que haja entendimento da sua palavra. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome santo do seu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe nosso irmão Jonathan. A igreja pode estar sentada em nome de Jesus. Abrindo a palavra do Senhor. Primeira epístola de João, no capítulo 2. Vamos dar continuidade ao assunto que começamos na semana passada, dentro do assunto dos tempos do fim. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira epístola de João, lá pertinho de Apocalipse, capítulo 2, é o assunto que semana passada nós falamos, mas entendi assim que devia falar um pouco mais sobre ele. Tendo em vista que o Senhor tem despertado milhares de pessoas também através do canal, e foi um assunto que as pessoas ficaram felizes em ouvir, para que assim elas possam identificar nas suas cidades, nos seus bairros, através da palavra de Deus, igrejas que eles possam congregar. Amém? E quando o irmão liga para mim e diz que conseguiu uma igreja séria para congregar, pensa alguém que fica feliz, sou eu. Pego o endereço, pego tudo para poder assim também poder indicar. Confesso que essa alegria não acontece sempre. Hoje é raríssimo você ter a alegria de alguém falar, encontrei uma igreja séria. Amém? Então, amados irmãos, primeira epístola de João no capítulo 2, no verso 18, lemos na semana passada, eu vou ler de novo para os irmãos se lembrarem. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Amém, queridos? Então hoje, nós vivemos tempos do fim. Nós trouxemos de várias maneiras, por várias passagens,
com vários acontecimentos que aconteceu na terra, mostrando que estamos no tempo do fim. Passagens até que chega a nos estremecer, né? Quando você vê em que tempo dos impérios o Senhor estabeleceria a sua justiça eterna, estabeleceria o seu reino, que é nos dedos dos pés, que também nos 4 animais, nos dedos dos pés da estátua, Nabucodonosor, nos 4 animais, nos 10 chifres, que corresponde ao mesmo império, que corresponde, não é isso, os blocos, as nações que estão sendo formadas, na verdade já foram formadas, sendo o Brasil assim um dos cabeças, né? Melhor dizendo, o cabeça do Mercosul, enfim. Nesse período é que o Senhor estabeleceria a sua justiça eterna. Período em que haveria muita violência, período em que haveria o avanço quase que descontrolado da sodomia, né? Homem com homem, mulher com mulher, né? A corrupção, né, dos governos, a falta de amor por se multiplicar a iniquidade, né, o pecado, o amor de muitos esfriaria. Você vê que até mesmo dentro da igreja, né, você encontrar um amor sincero, né, uma amizade sincera, verdadeira, né, no espírito, pautado na palavra, hoje é uma grande dificuldade. Não estou dizendo que não há sim, não é isso? Porque há servos do Senhor, mas é a minoria. Com todo o cuidado que eu tenho tido, né, porque eu sei o que eu tenho passado, eu friso que quando eu falo de igreja, eu falo no modo geral, amém? Claro que nesse modo geral engloba também a igreja que nós fazemos parte. É um erro achar que só nós somos uma igreja correta, é um erro achar, não é isso, que nós somos infalíveis. De maneira nenhuma pense desta maneira, porque se você pensar assim, Satanás já te derrubou. Ele não vai te derrubar, ele já te derrubou, né? O que eu penso da minha vida, o que eu penso desta igreja, é que somos pecadores em busca da santificação, amém? É uma igreja de arrependidos em busca da santificação que tem que acontecer diária na minha e na sua vida. A palavra santo, santificação, é separação. A palavra santo é cortado e separado. Então, o foco da palavra de Deus, do ensinamento de Cristo, para mim e para você, o foco é santificação. Por quê? Porque Cristo não morreu para termos carro, casa, dinheiro, bens dessa terra. Isso é consequência daquilo que você plantou, amém? Você estudou, você se profissionalizou, você correu atrás, não é isso? Como fruto daquilo que você plantou, né, você vai ter, né, o seu recurso, tá? Claro, somado com uma vida com Deus. O Senhor fala que tudo que puser a tua mão abençoará, onde colocar a planta do teu pé, prosperará. Amém? Mas você vê que tem pessoas ímpias, até mesmo pessoas que são ateus, que não acreditam em Deus, né? E que essas pessoas prosperam. Amém? Essas pessoas prosperam, mas vai ver, são pessoas que estudaram, são pessoas que trabalharam. Não estou falando de que tem a vida ilícita não, tá? Que ganham dinheiro de forma ilícita. Eu estou falando, né, que a prosperidade, ela não é um sinônimo de que eu estou com a minha vida com Deus. Amém? As pessoas, elas tendem, né, a associar a prosperidade com a presença de Deus na vida delas. Tá certo? Isso não quer dizer que Deus está na sua vida porque você comprou um carro, porque você comprou uma casa. O mérito é do diabo, também não estou dizendo isso. É que muitas das vezes as pessoas, por receberem bênçãos materiais, elas estão convictas de que estão salvas, de que Deus está na vida delas, porque elas estão prosperando. Mas a própria palavra do Senhor diz que a vida do homem não se constitui nos bens que ele possui. Amém? Deus, ele não vai julgar você por conta dos seus bens, mas sim com a sua vida que você tem com ele através da palavra de Deus. Falando de mente anticristã, tá? O anticristo todos já sabem quem é, está na Bíblia, né? Não quem é aponta hoje, o Trump, o Macron, mas a figura dele na Bíblia, você sabe qual é o projeto dele, implantar o governo satânico nesta terra. Você sabe que o acordo de paz entre Israel e Palestina, ele será mediado pelo anticristo. Quem sabe disso aí, diga amém. Tal acordo está sendo falado, sim ou não? Se tal acordo está sendo falado, se tal acordo está sendo tramitado nesse exato momento que nós falamos aqui da palavra de Deus,
significa que o anticristo ele já está aí, sim ou não? Ele já está no cenário. Mas a palavra fala que muitos se tem feito o anticristo. Esse muitos no plural, amém? Se você não veio semana passada, pega na internet o estudo da semana passada, que você vai entender a linha de raciocínio. Muitos se tem feito anticristos. Então significaria que o anticristo teria braços. Tá certo? Não estou dizendo que ele é um povo, né, uma centopeia, tem várias pernas. Não, eu estou falando que ele teria braços no sentido de pessoas que seriam usadas por ele, por Satanás, para poder distorcer a verdade de Deus, transformar a verdade em mentira, e isso seria um sinal forte da vinda de Cristo nos nossos dias. Quando vamos para 1 Timóteo, no capítulo 4, ele está escrito, mas o Espírito com letra maiúscula, fazendo alusão ali ao Espírito Santo de Deus, o Espírito diz que mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrina de demônios. A doutrina de quem? Demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a sua própria mente cauterizada. Mas esses homens aqui viriam como? Como que eles viriam? Quando nós vamos para os evangelhos, diz que eles viriam como lobos em pele de ovelha. A palavra fala também em Coríntios que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É mister que os seus demônios se transfigurem em obreiros de Deus. Amém? Obreiros de Deus. A palavra vai falar lá em 2 Timóteo 2,16, 2,15. Procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e manuseie bem a palavra da verdade. Manuseie bem a palavra da verdade. Somos aprovados por Deus quando nós manuseamos, não só manuseamos, mas vivemos a palavra de Deus. Então isso que nos aprova diante do Senhor. Mas dentro da visão hoje anticristã, não precisa você ter o domínio da palavra, não precisa você ter o testemunho pela palavra para você ser obreiro. Hoje uma pessoa ela entra na igreja, com pouco tempo que está ali, ela não tem um conhecimento bíblico nenhum, ela é levantada obreiro. Muitas dessas pessoas é convidada a dar aula de escola bíblica dominical, e ela fala para o pastor, mas eu não sei nada ainda. O pastor vira, não, mas fica tranquilo, porque tem a revistinha do professor. Então ele não sabe nada da escritura, mas ele vira um professor de escola bíblica dominical, porque tem a revistinha do professor. Então sem o conhecimento bíblico, ele não tem como saber se aquela revistinha do professor está dentro realmente dos parâmetros bíblicos, e ele nem sabe também julgar se a revistinha do aluno também está dentro dos parâmetros bíblicos. Com isso, Satanás, ele vai ganhando campo. Por quê? Porque o que se ensina na escola bíblica dominical das igrejas vira para eles lei. Não é isso? Vira lei. E muitas coisas erradas estão sendo passadas, né, ao longo dos anos. Então isso é um braço do anticristo. Isto é a mente do anticristo invadindo as igrejas. A palavra fala em Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos. A proliferação das igrejas, eu digo proliferação, porque hoje se abre igreja em tudo que é lugar, em qualquer canto, em qualquer portinha. Quem concorda com isso aí, diga amém. É igreja em tudo que é lugar, né? Daqui um dia vai ter mais igreja do que os proprietários que estão tendo as suas lojas ficando vazia por conta de bancos que estão fechando, por conta de materiais de construção que estão fechando, papelaria, estão fechando pela economia quebrada do nosso país, né? Eles não estão ficando sem aluguel das suas lojas não, porque as igrejas estão alugando tudo. Enquanto a economia do Brasil quebra, afunda, não é isso? As igrejas é um comércio que está sendo aberto hoje por muitos, na visão de comércio, que está prosperando. A minoria hoje tem a igreja, tá, com a visão eclesiástica, com a visão sacerdotal, com a visão de almas. A maioria tem ela com a visão de comércio, já profetizado também como sinal do fim. Você vê que hoje, antigamente você fazia teologia, eu fiz teologia. E quando eu fiz teologia na época, não precisava ter 2º grau.
Estudei muito, pastor Alexandre me deu muitas aulas, né? Você não precisava, eu fiz os seminários Maranata que nós fizemos lá, Veras, esses seminários lá, que para ser pastor tem que fazer esses seminários, fizemos não sei quantas vezes o período que nós estivéssemos lá, e quando você fazia uma teologia aqui fora, você não tinha que ter 2º grau, você não era nível universitário. Por que não era nível universitário? Não era conhecido como... não precisava ter nível universitário, não era tido como faculdade, não era o nome faculdade de teologia, porque não era profissão. Não era uma profissão, era um sacerdócio, era ganhar almas, era levar o evangelho, mas aí o MEC reconhece, não é isso, a teologia como profissão. Então antigamente a pessoa falava assim, eu sou pastor, hoje ele fala, eu sou teólogo. Por quê? Porque ele quer mostrar, não é isso, que ele fez uma faculdade. E o MEC reconheceu como profissão. Então hoje existe a profissão teólogo. E logo, não é isso, claro que para reconhecer como profissão, reconhecer como nível superior, tirou a Bíblia. Você vai fazer hoje uma teologia, não é isso? É apostilas, é livros, mas não pode ter a Bíblia. Repito, não pode ter a Bíblia. Faculdade de teologia reconhecida pelo MEC não pode ter a Bíblia. Pesquisa e você vai ver. Quem é que quer tirar a verdade? Quem é que quer tirar a palavra? Então essa mente anticristã de que não tem que ter a palavra, fez com que aqueles que foram se formando na teologia moderna, na teologia reconhecida pelo MEC, tendo o seu nível universitário, não é isso? Não, eu fiz faculdade, mestrado, PhD, eu fiz P de A a Z, não só PhD, mas de A a Z, eu sou doutor em divindade, isso, aquilo, fez com que a palavra fosse retirada de dentro das igrejas. Então as gerações de pastores, não é isso? Digamos aí, de uns 20 anos para cá, é uma geração de pastores formado por apostila, é uma geração de pastores formado por livros de teologia, é uma geração de pastores que não conhece a Escritura, que não conhece a palavra, são a geração de pastores que foram doutrinados, ensinados a não viver pela palavra de Deus, a não ensinar a palavra de Deus e automaticamente tornando-se eles averso à palavra de Deus. É esses homens que hoje estão à frente das organizações eclesiásticas denominadas igrejas. Então, dentro de um curso desse, de teologia, você tem aula de dicção, de oratória, você tem aulas, de psicologia, para trabalhar com a mente da pessoa. Inclusive, quando você termina a teologia, é indicado você fazer psicologia. Porque através da psicologia você envolve a mente humana. Ou seja, a psicologia, você tem que aprender a lidar com a mente humana. Querido, eu não sei lidar com a mente humana. Eu confesso para você que como pastor, eu não sei lidar com a mente humana e graças a Deus por isso. Mas há um Espírito Santo de Deus que é derramado sobre aqueles a quem Deus levanta, que esse sabe. Então ele não tem que ter diploma universitário, ele não tem que ter diploma de psicologia, ele tem que ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus, ele adquire através da santificação. Eu não me canso de repetir a palavra de Deus, lá em Provérbios 23, ele fala, convertei-vos pela minha repreensão. Uma vez que há conversão, uma vez que se aceita a repreensão, coisa que hoje não se aceitam, a sua grande minoria aceita, mas a grande maioria não aceita a correção, tá certo? Quando aceita a correção, está na ordem, ele derrama o seu Espírito. Agora, olha o que a mente anticristã ela fez hoje com as igrejas. A correção está dentro da igreja? Se prega contra o pecado? Não se prega contra o pecado. Se prega contra a sensualidade? Não se prega contra a sensualidade. Não se prega. Então hoje, amados irmãos, o que a palavra fala sobre santificação, na maioria das igrejas, não se prega, não se vive
E isto é a mente anticristã, que poluiu um, poluiu dois, poluiu três, poluiu dúzias e mais dúzias, depois centenas e mais centenas, milhares e mais milhares, de uma tal maneira que hoje, por pregarmos o verdadeiro evangelho, na visão dessas pessoas, o anticristo somos nós. Não vê que aquela igreja do anticristo, por quê? Porque tudo lá é Bíblia. Lá não tem revistinha de escola bíblica não, lá é Bíblia. Está vendo que o anticristo está lá? Tudo lá é dentro da Bíblia, qualquer estudo é dentro da Bíblia. Não pode ser assim não. É assim que falam daqui, sim ou não? Então viver a palavra hoje, tá certo? Pregar a palavra hoje, você se tornou estranho. Profetizado já, sabe por quem? Pelo profeta pelo Davi, que também era rei, era profeta. Quando ele falou, tornei-me estranhos para os meus. Tornei-me estranhos para os meus. Então, amados irmãos, essa questão hoje da igreja ter virado um comércio, uma fonte de lucro, tá certo? Porque qualquer outro comércio que você abra, eu estou falando igreja comércio na visão mercenária de fora, amém, queridos? Tá? Então vou tratar como comércio, porque eu estou falando dessa visão mercenária de fora aí. Vou te dar um exemplo. Universal, graça, entendeu? Plenitude do poder de Deus, vitória em Cristo. Todas essas abominações aí que aprenderam a ganhar dinheiro com a fé do povo. Amém? Então, o camarada ele vai abrir uma loja, ele tem que comprar uma mercadoria, colocar um determinado preço naquela mercadoria, uma margem de lucro, e ele tem que lutar para vender aquilo. Ele tem que lutar, né? E tem mercadorias que são perecíveis, tá? Tem mercadorias que tem que acompanhar o mercado, se for questão de malha, de roupa, de tênis, sapato. Então ele tem que estar sempre renovando o estoque. É uma luta. Mas hoje, tá? Vivemos um período em que as pessoas estão oprimidas. Sim. Estão enfermas? Sim. Estão com seus lares destruídos? Sim. Estão com Satanás agindo em todas as áreas da vida delas? Sim. Essas pessoas vão correr para onde? Para onde? Para a igreja. Então lá, ele não tem que ir até o seu cliente vem até ele. E ele só basta falar tudo que o cliente quer. Jesus está te dando uma chave, eu vejo uma porta abrindo, eu vejo o teu marido voltando, eu vejo o Espírito derramado sobre a sua vida. Olha, Deus me mostra que você é profeta, Deus me mostra que tem um ministério na tua vida, Deus me mostra que você tem voz para cantar, que Ele vai fazer de você um cantor, Deus me mostra você indo para os Estados Unidos, você indo para a Europa, Deus me mostra você desbravando esse mundo afora. Aquilo mexe com a vaidade da pessoa, não é isso? E a pessoa faz lá os seus propósitos, e num culto desse, os filhos do diabo arruma um dinheirão. Ele não precisou investir em mercadoria nenhuma, nem no local ele precisou investir, porque quem investiu foram os irmãos. Foram os irmãos que botaram o dinheiro para alugar, foram os irmãos que botam o dinheiro para comprar, é os irmãos que botam o dinheiro para construir, é os irmãos que botam o dinheiro para fazer tudo dentro da igreja. Tem que comprar cadeira, é os irmãos. Tem que botar ar-condicionado, é os irmãos. Tem que botar data show, é os irmãos. Tudo é os irmãos, então ele mesmo não faz nada, ele só entra com o título, pastor. É isso que ele entra. Então não tem negócio hoje melhor do que esse. Mas isso está profetizado. Aonde, pastor? O senhor está falando um tempão que está profetizado. Aonde? Eu leio todo o culto. Todo o culto praticamente, eu repito, 2 Pedro 2. Houve entre o povo, como que no meio de vós haverá também falsos doutores. Houve entre o povo falso profeta, como que haverá também no meio de vós falsos doutores, que introduzirão encobertamente... Ó, a teologia da prosperidade, a teologia, as revistas. Ah, você tem que ler o livro do Kenneth Reagan. Ah, você tem que ler o livro do Benny Bom Dia Espírito Santo. Ah, você tem que ler o livro do Bispo Edir Macedo para aprender a lidar com os demônios. Qual é o nome do livro? Guias, Caboclos e Orixás, escrito pelo Bispo Macedo. O cara é PhD em demônio. Ele escreve tudo que tem de demônio ali. Ah, você tem que ler o livro tal, aí tem crente, pastor, o senhor já leu o livro tal? Não. E o livro tal? Não. E o livro tal? Não. Mas o senhor nunca leu livro nenhum desse. Eu falei, não. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já leu a Bíblia? Não, eu já li. Eu não vou nem te dizer quantas vezes eu li, mas eu já li. Então hoje é isso, é o livro, introduzirão encobertamente heresias de perdição.
Mas por que dão crédito ao livro do Kenneth Hagin? Por que dá crédito ao livro de Benihim? Por que dá crédito ao livro de Macedo, de R.R. Soares? Por que dá crédito, agora saiu também o livro de Valdomiro Santiago e de todos esses homens aí? Por que se dá crédito? Porque saíram de nós. Está escrito, eles saíram da onde? Eles saíram de nós. Eles entraram no nosso meio, eles tomaram a nossa confiança. Por quê? Porque um dia pregaram bem. Porque um dia ajudaram alguém. O senhor se lembra de um culto que nós fomos lá no Pavunense da Igreja Universal? Lembra que o Tatu lá largou o cigarro para fumar? Aquele culto foi maravilhoso, foi ou não foi? Largou o cigarro lá, né? Ele tinha aquela brasiliazinha dele, foi lá chorando, né? O culto foi maravilhoso. Tu olhasse ali e falasse, rapaz, Deus está aqui. Eu lembro como se fosse hoje. Eu devia ter lá os meus 9 anos de idade. Estou mentindo? Acho que se eu tinha 9 anos era muito. Eu me lembro como se fosse hoje. Aquela coisa ali, eu com 9 anos já fiquei como, meu Deus. Aquela coisa. Então foram ganhando a confiança. Foram ganhando. A ponto de fazer com que na mente das pessoas a Bíblia fosse descredibilizada. É impressionante a quantidade de livros que um crente consegue ler durante o ano, mas ele não consegue ler a Bíblia. Se esses livros tivessem o Espírito Santo de Deus nele, a luta que você tivesse para ler a Bíblia, teria para ler esses livros. Mas é o contrário, você lê esses livros com uma facilidade muito grande, mas você não consegue ler a Bíblia, porque o diabo se levanta contra a Bíblia. Porque é a Bíblia que vai te libertar, é a Bíblia que vai te restaurar, mas foi a mente anticristã que entrou sorrateiramente, que entrou de leve, nossa, esse pastor é uma bênção. Quem aqui, irmãos? Quem aqui vai dizer que não assistiu na época do bigodão, na época que o Silas Malafaia tinha um bigode? Quem aqui não assistiu aquela mensagem na sala, de forma que tu não sabia se o céu subia, se a igreja descia? Meu Deus, que coisa tremenda! Quem aqui? E hoje? Se você conhecer 10% da Bíblia, os ensinamentos dele não descem na tua goela. Não desce. Ah, pastor, não tem que falar o nome, mas eles podem denigrir o evangelho, eles podem acabar com a igreja. Eles podem acabar com a vida. Eu estou falando de espírito anticristos. E o que me faz identificar um espírito anticristão é quando a palavra de Deus é torcida. Quando a palavra de Deus é ensinada com engano, com mentira. Quando ela vira fonte de lucro. Encobertamente trariam heresias de perdição. Encobertamente, heresias de quê, irmãos? De quê? Perdição. Esta perdição não é você voltar a cheirar, não é você voltar a beber, embora é uma perdição. Esta perdição colocada aqui na palavra de Deus é inferno. Essas doutrinas de perdição, irmã Lucene, é inferno. Então ele está falando que o diabo sorrateiramente usaria aqueles que saíram do meio de nós, que ganharam a nossa confiança, para introduzir, de forma que você não percebesse, através da confiança que eles conquistariam de você, eles introduziriam heresias, ensinamentos que levaria você à perdição. Mas como o crente hoje está sem Bíblia, qual é a defesa do próprio crente? Jesus falou que quem não é por mim, quem não é contra mim, quem não é contra mim é após mim. Quem não é após mim é contra mim. Não é isso? Quem não é após mim é contra mim. Eles estão falando de Jesus. Eles estão usando a Bíblia. Então quer dizer que é só falar de Jesus? A palavra do Senhor vai me dizer que Paulo está pregando em uma determinada cidade, e uma mulher que tinha espírito de adivinhação começa a falar, esses homens são homens de Deus, eles estão amando do Deus Altíssimo, eles estão pregando a palavra do Deus Altíssimo. Ouviu o que esses homens têm? Aquela mulher estava exaltando o Senhor, sim ou não? E qual foi a resposta que Paulo dá? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, sai dela. E o que saiu da mulher? Demônios. Estava falando em nome de quem? Você está entendendo, queridos?
Quem está compreendendo aí, diga amém. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Quando Jesus entra numa cidade chamada Gadá, o demônio dá um brado. Que temos nós contigo, Jesus? Jesus. O demônio falou o nome Jesus? Falou, está na Bíblia? Falou ou não falou? Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então vamos lá, traduz para mim. Se um lobo vai vir em pele de cordeiro, se um demônio vai se manifestar numa pessoa para vir na figura de pastor, como que esse pastor vai ganhar crédito se ele só fala do capeta? Se ele só fala do diabo, do chifrudo, de demônio, de pombagira, de tranca-rua, ele só fala disso, ele vai ganhar teu crédito? Vai ganhar o crédito das pessoas, Vânia? E se ele falar de Jesus? E se ele falar de Jesus? Bispo Macedo falou de Jesus. E todo mundo ficou maravilhado. Olha que sabedoria que ele tem quando ele falou que Jesus fez um grande desperdício em ter transformado água em vinho. Tanta gente para ser curada, olha o desperdício que ele fez. Pregou contra Cristo e o povo deu. Pregou contra Cristo e o povo deu. Glória a Deus. Mas vai ver o significado. Quem viu a mensagem água feita vinho? Quem viu? Ouça. Não tem muito tempo que nós pregamos. Fantástico a revelação que tem por trás daquilo ali. Era necessário que ele começasse esse milagre. Era necessário. Então, amados irmãos, ele fala que encobertamente introduziria no meio de vós heresia de perdição. Ao introduzir heresia de perdição, o que o povo ia fazer? Negar o Senhor que os resgatou. Está escrito. Está escrito. Negariam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos, como é que estão as igrejas hoje? Muitos, rapaz, eu passei em frente a uma igreja de Nova Iguaçu. Fiquei com falta de ar quando eu olhei. Rapaz, olha, quem lembrei do Canecão? Lembra do Canecão? Bota no bolso, na época do auge dele, bota no bolso. Uma casa de espetáculo para ninguém botar defeito, Vânia. Uma casa, aquelas cadeiras tudo de cinema, acolchoada lá, uma tela que pegava de fora do palco, não vou chamar de púlpito, do palco lá, mas um luxo fora do comum. Não é bom falar que é apacentar Nova Iguaçu, porque é negócio de ficar falando nome, entendeu? Tal, então a gente não vai falar. Mas uma coisa assim, fora do comum. Fora do comum. Do lado da casa do Michel. Michel vai lá direto. Então, irmãos, é muito dinheiro, não é pouco. Muitos. Aquilo lota, querido. Você vai aqui na Padre José, tem uma ali também, entendeu? O nome eu não lembro, mas tem uma cara de leão ali. Você vai ver, olha, é enorme. É enorme, o camarada veio, eu consertava o ar-condicionado do carro dele quando eu trabalhava na Padre José. Eu consertava o carro dele, ele era desse tamanho, eu consertava o carro dele. Vinha lá no gatilho, pô, dá um jeito aí, tal, aquela coisa toda, a igreja começando lá atrás. Uma Blazer toda ruim, ajeitava lá, aquela coisa toda, só andava de preto, assinava o cheque 3 pontinhos. Vê hoje o império. Vê o império que é hoje. Ganhou tanto dinheiro, ficou tão bem sucedido, que hoje está na política, deputado federal, a esposa também deputada, e aquela coisa toda, e um império. Mas por que, pastor, conseguiram esse império? Porque está escrito, e por avareza. Farão de vós o quê? Farão de vós o quê? Negócio. Negócio, mas qual é, pastor? Qual é o produto que eles negociam? Qual é? Na verdade não é um produto, é um nome, e é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. O nome de Jesus é o que eles usam para comercializar. E faz com que as pessoas lá dentro os adorem como semideuses. É só você pregar contra a doutrina a um desses membros da igreja para você ver o que acontece contigo. Então,
A mente anticristã, ela fez isso. A mente anticristã tirou a palavra de Deus. Ela tirou. Lembra que eu comecei falando de 1 Timóteo capítulo 4? Você lembra? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Ou seja, o que é apostatar? Voltar atrás. Eles voltariam a ser o que eles eram antes de estar na igreja, mas dentro da igreja. Você entendeu? Dentro da igreja eu volto a ser o que eu era antes de estar na igreja. Se eu era um mentiroso, fora da igreja, me converti, passei a não mentir mais. As doutrinas que eles implantariam na minha cabeça, no meu coração, através da mentira, me tornaria de novo no mentiroso, me tornaria de novo no invejoso, me tornaria de novo no idólatra, me tornaria de novo numa pessoa com temperamentos que não glorificam o Senhor. Eu seria uma pessoa totalmente mundana dentro, da onde? Da igreja. Quem fez isso? A mente anticristã. Mas essa mente anticristã, não é isso? Como que ela conseguiu ir tão longe usando pessoas? Muitos se tem feito. Ele não falou alguns. Quando você coloca essa questão de muitos, se você tiver a Bíblia compilada, alinhada na tua cabeça, parece que tem um programa de computador na tua cabeça, que quando você vai lendo, né, a palavra de Deus aqui, quando você vai falando de um assunto, automaticamente ele já pega lá, né, isso dentro daquela pasta lá, o assunto que fala do mesma coisa e se encaixa. Eles vão se encaixando de forma perfeita, que você vai se lembrando. Você vai se lembrando e fala, meu Deus, lá falava disso, lá falava daquilo. Muitos se têm feito anticristos. Presta atenção, repete, muitos. Vamos para a palavra de Deus. Muitos são os, mas poucos. Muitos são os, mas poucos. Ele não fala que poucos se tornariam anticristo, mas ele fala que muitos se tornariam anticristo. Maioria, a grande multidão, que hoje estão dentro das igrejas. Ah, pastor, estou me sentindo ofendido, eu estou vendo esse vídeo, eu faço parte de uma igreja dessa grande, o senhor está me chamando de anticristo. Não, queridos, não. Porque você pode estar dentro do sistema desse, ainda no engano, sem conhecer a verdade. E a palavra fala lá em Coríntios 11, que importa que haja a heresia, para os que são sinceros se manifestem. Ao ouvir esta mensagem, muitos se despertarão, como para a glória de Cristo estão se despertando. Como para a glória de Cristo, não minha, para a glória de Cristo estão se despertando. Então essa mensagem não é para chamá-lo de espírito anticristo, mas é para te libertar do espírito do anticristo. E eu posso dizer libertar, porque o que está sendo pregado é a verdade, e a verdade ela te liberta. Porque nada pode contra a mentira, nada pode contra a verdade, nada pode contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Então o espírito anticristão, ele foi invadindo. Mas agora eu vou pegar o ponto principal. Porque o ponto principal não é de ganhar dinheiro. Porque o diabo não está nem aí por dinheiro. O foco principal não é. O dinheiro, ele tem um propósito. O dinheiro é para comprar liderança. Amém? Acredito que muitos que se venderam começaram sério. Quem acredita nisso aí, diga amém. Começou sério, começou numa visão, mas começou a lidar com dinheiro, não soube lidar com isso, entendeu? Aí o diabo foi comprando a fama é um problema. A fama é complicado. Quando a pessoa se permite se colocar num pedestal, quando ela se permite ser ovacionada, ali o diabo já começa a quebrar, já começa a moer, já começa a arrebentar tudo, já começa mesmo, tá? Então muitos começaram sinceros, mas se venderam a esse evangelho moderno. Por quê? Porque a prosperidade, na visão de um carnal, na visão de um líder carnal, a prosperidade é ele ter um templo próprio. A prosperidade é colocar nela ar-condicionado, vidro blindex, é colocar cadeira acolchoada. A prosperidade é começar a vir cantor famoso. A prosperidade para quem é espiritual é almas, é nomes escritos no livro da vida.
É resgate de pecadores ao arrependimento. Quem concorda com isso pode glorificar o nome do Senhor. Essa é a nossa prosperidade. Ganhei mais uma alma, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ganhei mais uma, glória a Deus. Ganhei mais uma, glória a Deus. Ganhei mais uma. Eu me lembro até do filme, né? Eu não lembro agora o nome do filme, mas de um soldado que foi para a guerra sem arma. Ele ganhou, até o último homem, ele ganhou o direito de ir para a guerra sem armas. E aquele rapaz, foi verídico isso, né? Ele começou ali, ele foi zombado, ele foi perseguido, ele apanhou. Ele foi impedido de ir no seu casamento. Tudo isso foi verdade, aconteceu. Acontece também com quem prega a verdade hoje. Mas quando ele foi para a guerra, as pessoas que ele salvou, foi exatamente as que zombaram dele. Os que eram guerreiros, que tinham arma, que lutava, que fazia, acontecia, estava agora sendo carregado nos ombros daquele menino, uma varetinha assim, ó. Mas quando o Espírito está contigo, ele te faz forte. E quando ele descia pelas cordas, esfolando todas as suas mãos, né? Esfolando ali as suas mãos. Quando ele acabava, veio de falar assim: ganhei uma alma, Senhor, já cumpri minha missão. Agora eu estou com a minha mão arrebentada, eu estou com o meu joelho arrebentado, a minha coluna doendo porque eu carreguei uma alma. Ele falava: não, Senhor, só mais um. E ele ia, quando voltava, mais um, Senhor. E quando eu voltava, mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Salvou 100 e poucas pessoas, inclusive soldados inimigos. Mas o que fez ele salvar um soldado inimigo que estava tentando matar ele? Porque ele é espiritual e o espiritual enxerga almas. O espiritual não tem assim, o Japão é contra nós, vamos matar os japoneses. Não, Satanás está usando o Japão, mas aquela vida pode se converter. Salvou os inimigos. Então a visão do servo do Senhor, que não tem a mente anticristã, é almas, não é cargo, não é promoção, não é mostrar potência vocal, não é mostrar sua dicção, não é provar que consegue abrir uma igreja, não é provar que consegue cantar, pregar, não, é almas. Almas. Ele só visa almas. Então a mente anticristã, quando começou a entrar na questão do dinheiro, foi para comprar liderança, a liderança. Porque a palavra fala que nos últimos dias haveria tempos trabalhosos, segundo Timóteo 4. Porque haveriam homens amantes de si mesmo, soberbos, presunçosos, privados da verdade, pouco conhecimento bíblico. Foi formado em teologia aí fora, e começou a pastorear, e visou o quê? O dinheiro, visou a grana. Mas uma vez comprados pelo dinheiro, comprados pela ganância, comprados, não é isso, pela fama, esses homens, agora, o que está nele não vem do alto. É uma sabedoria que ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Uma vez que eles foram comprados e Satanás tornou eles um espírito anticristão, quem falará dali para frente através da boca dele? Quem é? Satanás. Transformou-se num lobo em pele de cordeiro, sim ou não? Ou tu acha que o diabo ia vir mesmo com chifrão, com rabão grandão? Aí ele ia estar lá, ia transfigurando no homem bonito, ia ficar lá? Não. É o espírito anticristo. É o espírito de Satanás que adentraria a vida de homens, intitulado pastores, que ia para os púlpitos, e que através deles, Satanás introduziria na igreja heresias de perdição. Mas, pastor, qual é o foco da heresia de perdição? Simples. Seguir a paz com? Seguir a paz com? Vamos falar só da paz. Depois a gente entra na santificação. Vou voltar lá no início. O pastor começou a falar da proliferação das igrejas, não terminou. Essa proliferação de igreja que se abre à torta e à direita, eu posso dizer para você que pelo menos 90% delas são abertas de que maneira? Quem chuta aí? Contenda, divisão, inveja, rebelião.
rebelião. É um grupo que se opõe, e esse grupo que se opõe, geralmente por 2 ou 3, mas começa com um, ele vai lá e mina a mente de um, que mina a mente de outro, que mina a mente de outro, e que mina a mente de outro, através de fofocas, através de contendas. Pastor, mas essa pessoa que está indignada, ela não pode estar certa? Pode. Mas ela vendo o que está de errado na igreja, que não condiz com a palavra, a primeira atitude dessa pessoa é o quê? Orar. Ela vai orar, ela vai jejuar, ela vai buscar espiritualmente, e buscando espiritualmente, Deus dará as bases para essa pessoa. E através da base que Deus deu para ela, até porque ela enxergou o erro, por causa da base que ela tem, ela vai a quem? A quem? Ao pastor da igreja. Amém? Se o pastor não ouvir, se o pastor não se render à palavra, se o pastor chamar, você é rebelde, você não tem que vir aqui me confrontar com a Bíblia. Não estou confrontando, estou querendo tirar dúvida, porque as coisas que estão sendo feitas não é bíblica. E aquele pastor se levantar, se exaltar, o que é que você tem que fazer? Sai dela, você vai sair dela. Você não vai contaminar. Aí você saiu, você não contaminou ninguém, mas alguém te procurou. Por que você saiu da igreja? Porque eu busquei uma direção a Deus e saí. Amém, irmãos? Mas aí se aquela pessoa insistir com você, será que não entra aí Ezequiel 3, o Atalaia? Entra ou não? Mas você vai falar do pastor? Você vai falar do irmão? Você vai falar do nome da igreja? Você vai falar de quê? De Bíblia. Irmãos, e o que aconteceu, irmão? O que aconteceu? Que teve um ensinamento assim. E a Bíblia fala aqui. E teve um ensinamento assim, a Bíblia aqui. Você não vai usar nome, você não vai usar pessoa, você vai usar a palavra de Deus. Amém, queridos? Mas isso não acontece. O que acontece, começa, fala com um, e aquele ali toma as dores desse aqui, que já fala com outro, que já fala com outro, e aí houve o quê? Houve sentimento de inveja, houve sentimento de contenda, e esse sentimento de amarga inveja e contenda gerará um grande sentimento faccioso. Quando se fala de facção, é o quê? É um grupo, não é isso? Lutando por um propósito, e outro grupo. Esse aqui tem a facção A, esse aqui tem a facção B. A gente tem aí, no Rio de Janeiro, várias facções, não é isso? É comando vermelho, terceiro comando, é mais não sei o quê, nem sei mais os comandos que tem, né? Então você vê que são facções, eles lutam um contra o outro. Então a luta dentro da igreja passa não ser mais contra as trevas, mas passa a ser um contra o outro. Sentimento faccioso. E olha o que ele já conseguiu dentro da igreja. A palavra fala seguir a paz com... Mas agora tem irmão que não fala com o irmão. Tem irmão que olha o outro torto. Olha o espírito de anticristo aí. Tem irmão que agora milita a causa do outro, só porque é mais chegado. E aí acaba que esta igreja acontece uma divisão, acontece um racha. Mas sai esse aqui que não falou com aquele grupo que não saiu com aquele, e ele vai lá, e ele faz o quê? Abre uma igreja. Isso nós temos 90% dos casos, se é que eu estou sendo um pouco modesto. Então houve uma grande rebelião. A rebelião, segundo o capítulo 15 de 1 Samuel, no versículo 22 e diante, a rebelião é como pecado de feitiçaria. Vamos para Apocalipse 22:15. Ficaram de fora os cães, os feiticeiros. Ora, rebelião com pecado de feitiçaria. Se tornaram para o Senhor feiticeiros. Mas por quê? Por quê?
que no texto que ele fala de rebelião com pecado de feitiçaria, ele usa também o porfiar. Ele fala que a rebelião é com o pecado de feitiçaria e o porfiar com o pecado de idolatria. Volta para Apocalipse 22:15. Ficaram de fora os cães, os idólatras e os feiticeiros. Ó feitiçaria, olha a idolatria. Olha os cães em primeiro lugar. Quem é cães, pastor? Vá lá para Isaías 56. Esses cães são gulosos, não se podem fartar. Esses cães são pastores que amam o tosquenejar. O que é tosquenejar? É arrancar a lã da ovelha, deixá-la pelada, já profetizada em Isaías 56, gente. Então eles vêm primeiro, eles são os cães que para tosquenejar, limpar as ovelhas, tiraram delas a verdade. Tirando delas a verdade, automaticamente tirou o Espírito, impediu o Espírito de ser derramado. Uma vez que o Espírito não é derramado, não há amor. E uma vez que não há amor, não haverá comunhão. E uma vez que não haverá comunhão, não é isso? Vai se porfiar, vai falar mal, vai denigrir a imagem do irmão. E aí denigriu, porfiou, não é isso? Esse pecado é como um pecado de idolatria, ou seja, é tão abominável para Deus como idolatria, e os idólatras não herdarão o reino dos... Então você já viu aí, um grupo farto, muito farto, dentro das instituições eclesiásticas chamadas igreja, que vão para onde? Para o inferno. Porque o pastor está falando, porque está escrito. Porque se tornaram idólatras por praticar o pecado da porfia. E o pecado da porfia leva a outro pecado, da rebelião. Porque a porfia contaminou a mente de A, de B, de C, de D, e fez uma facção e trouxe uma divisão. A rebelião é com o pecado de feitiçaria. Também está escrito que os feiticeiros não herdarão o reino do céu. Você vê uma grande outra fatia de pessoas dentro da igreja que vão para onde? Então você vê que estratégia fantástica que Satanás criou. Cantando glória, glória, aleluia, glorificando, pregando, dando aula, cantando, mas no final vai para onde? No final vai para onde? Eu tenho pregado, não é de hoje, que a maior estratégia de Satanás no último dia é fazer com que a pessoa pense que está servindo a Deus aonde? Dentro da igreja. Não acabou. Não acabou. Há irmão que não fala com o irmão. A irmã que não fala com a irmã. Na primeira epístola de João, você pode voltar. O que eu quero mostrar? Que o espírito anticristão, ele tem por finalidade fazer com que você não se torne um cristão. E se tornar um cristão não é ser batizado nas águas somente. Se transformar num cristão não é você estar dentro de uma igreja somente. Se transformar num cristão é viver a palavra de Deus. É praticar o que Cristo nos ensinou. Amém? Eu falei o quê? Primeira epístola de João, não é isso? É isso mesmo. Olha só, versículo 5. Capítulo 1. Na verdade, versículo 7. 1 de João 7. 1:7. Mas se andarmos... Quem é a luz, irmãos? Quem é a luz? É Deus, é o Senhor. Amém? Deus é a luz. Se andarmos como Ele na luz, quem é Ele que está na luz? Cristo. Temos comunhão. Comunhão com quem? Uma vez que eu estou na luz, como Ele na luz está, uma vez que eu tenho comunhão com você e você comigo, qual é a consequência? O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então não basta somente eu crer no sacrifício da cruz. Eu tenho que estar na luz. Lâmpada e luz é a tua. Eu tenho que estar onde? Na palavra.
Quando está na palavra, não é ela na ponta da língua, não. É vivendo a palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. E também, para que o sangue de Cristo me purifique de todo pecado, é necessário que eu tenha comunhão com meu irmão. É por isso que você tem um exemplo aqui dentro da igreja. Não importa o que falem, não importa o que façam, não importa o quanto se levanta, quem está aqui desde o início sabe o que eu já passei. Eu continuo sorrindo, abraçando, amando e orando, porque eu não vou para o inferno por causa de ninguém. E eu sei que a estratégia de Satanás é que eu odeie. Eu sei que a estratégia de Satanás é que eu tenha aversão. Eu sei que a estratégia do diabo é que eu fale mal. Mas quando você conhece a palavra te revela como o diabo age. Você fala, não vou cair nessa não, Satanás. Aí que eu vou amar mesmo, aí que eu vou orar mesmo. Você está entendendo? Por quê? Eu quebrei a comunhão com Itamar. Presta bem atenção, irmãos. Uma coisa é a pessoa quebrar a comunhão com você. Outra coisa é você quebrar a comunhão com a pessoa. Se a pessoa quebrou a comunhão com você, você foi até a pessoa, você quer ter comunhão com a pessoa, mas ela não quer ter, você fez a sua parte, amém? Você quer ver uma coisa? Quando Judas trai Cristo, quando ele vende Jesus por 30 moedas, ele traiu Jesus, sim ou não? Ele quebrou a comunhão com Cristo, sim ou não? Quando o Senhor revelou ali naquela mesa, celebrando a última Páscoa, o Senhor revelou que um de vós é um demônio. Não que ele era o próprio demônio, mas as ações dele eram malignas, tinha demônio nele. O Senhor estava ali revelando perante os 12, para expor Judas, ou para que Judas pudesse se arrepender. Amém? Deus deu uma oportunidade para Judas, sim ou não? Sim. Então Judas quebrou a comunhão. Ele foi amigo de Jesus vendendo Jesus? Ele não foi. Mas quando ele sobe, que Jesus olha para ele, quais as palavras que Jesus fala para ele? Amigo, aqui veio. Ou seja, você não é meu amigo, mas eu sou teu amigo. Então toda pessoa ela tem o direito de não querer ser seu amigo, mas você vai ser amigo dele. Mas por que eu tenho que ser amigo dele? Porque o Senhor fala que se bater numa face, você dá outra. Se te maldizer, você bendiz. Se lhe obrigar a andar 1 milha, vai 2. Se pedir a capa, larga a túnica. Está escrito sim ou não? Pastor, não me convenceu. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram. Fala o restante. Não vem de vós, vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, dando a cada um de nós o ministério da reconciliação, para que possamos assim reconciliarmos uns com os outros. Olha aí, é um dom, vem de Deus, característica de novo nascimento. Você nasceu de novo, você sabe da outra face. Você nasceu de novo, você sabe bem dizer quem te maldiz. Você nasceu de novo, querido, você sabe clamar, chorar, porque se levantou contra você. A pessoa vai fazer de tudo para te destruir. E no final vai chegar para você, poxa, você vai abraçar, eu te amo. Por quê? Porque você aprendeu que a luta não é contra ele, a luta não é contra ela. Mas uma vez que permitiu que a comunhão fosse quebrada, olha a gravidade disso. A rebelião está dentro da igreja, sim ou não? O porfiar está dentro da igreja, sim ou não? As contendas, a inveja está sim ou não? Olha a gravidade. Adriana que acabou de sentar. Se alguém não for lavada pelo sangue de Cristo, vai para a glória? Quem acha que se a pessoa não for lavada pelo sangue de Cristo, não for purificada dos seus pecados, ela vai para a glória, levanta a mão. Quem acha que não vai dar glória a Deus? Então vamos lá. Está escrito, se andarmos na luz como na luz Cristo está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Quebrei a comunhão. Saí da luz, estou onde? Se eu não tenho comunhão com meu irmão, eu não tenho, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns. Então, se eu quebrei a comunhão com o irmão, quebrei a comunhão com quem? Se eu quebrei a comunhão com Deus, eu estou nas trevas ou na luz? O que aconteceu com o sangue que me purificava? Perdeu a ação. Quantas pessoas porfiam dentro da igreja?
Quantas pessoas são rebeldes dentro das igrejas? Quantas dessas pessoas dentro da igreja já somou uma outra fatia nessa pizza enorme que vai para o inferno? Muitas ou poucas? Muitas. Mas ao longo dos anos foi pregado que isso não tem nada a ver. Que isso não tem problema. Que as coisas mudaram. Que os pecados já foram levados na cruz. Já foi levado na cruz. Vai entrar a segunda parte de Hebreus. Seguir a paz com... Já vimos que esse negócio de paz, no meio da igreja, era para ser uma verdade viva e praticada por todos, mas é praticado pela minoria. Mas é critério para quê? Seguir a paz com... E a... Antigamente a palavra falava para não despertar a sensualidade. Falava ou não falava? Hoje esse negócio acabou, é balela. Se bota a calça que quer, bota a saia que quer, bota o decote que quer, o camarada bota a calça que quer, bota uma calça toda colada no corpo, né, de homossexual e acha que, né, bota tudo apertadinho, tá tudo tranquilo. Não, não tem nada a ver. Mas quem está falando para não despertar a sensualidade é quem? Ah, mas a mulher tem um corpão, ela tem que mostrar mesmo, tampa ele do pescoço até embaixo e mostra para o marido quando casa. Tem mulher que não mostra para o marido, o cara passa uma luta. Mas na rua ela quer mostrar. Mulher que não mostra para o marido, mas quer mostrar na rua o corpão dela, tem um nome, chama-se pombagira. E é um demônio. O camarada que não quer mostrar para a esposa, mas quer mostrar na rua que ele é o tal, chama-se Zé Pilintra. É um demônio. É um demônio. Mas não tem nada a ver. Por quê? Porque as igrejas modernas, pode. Existe até agora revistas de moda gospel. E quem são os modelos? São as Fernandas Bruns da vida, são as Eixelas da vida, são os modelos. Ah, não, a serva do Senhor está usando. Não, quem identificou ela como serva do Senhor? Foi você? Porque a palavra não identifica. A palavra não identifica. Aí bota cabelo arrepiado e raspa aqui e deixa cair para cá. Ah, mas o cantor falando de tal está usando. Usa também. Aí usa blusa rasgada, roupa rasgada, usa também. Mas aqui na primeira epístola também de João, quando vai falar de anticristo, quando vai falar de falsas doutrinas, você pega o capítulo 2, versículo 15, e olha só que legal. No contexto de anticristo, não ameis o... Vamos repetir alto comigo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo. Se alguém ama o mundo... Opa, peraí. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem está dizendo? É a Bíblia. Não, mas Deus ama todo mundo. Mas quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vou te dizer por que o amor do Pai não está nele. O Pai amando todo mundo, eu vou explicar por que o amor do Pai não está nele. Cadê? Onde eu estou? Não ameis o mundo, nem o que no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo... A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não se envolver com o mundo, não amar o mundo, não trazer o mundo para sua casa, não trazer o mundo para os seus usos, costumes, agrada a Deus. É a vontade de Deus, não é a minha, é de Deus. Não é eu que estou impondo a você, é Deus que você diz que ama. É Deus que não quer você com o mundo. Mas a mente anticristã vai dizer que pode ser igual ao mundo. A Bíblia diz que você não pode ser igual ao mundo, mas a mente anticristã vai dizer que você pode ser igual ao mundo, que você pode usar o que o mundo usa, pode falar o que o mundo fala, pode ver o que o mundo vê, mas a Bíblia diz que não. Não sou eu, é a Bíblia. Amém, queridos? Mas por que, pastor? Se Deus ama todo mundo, ele fala que o amor do Pai não vai estar nele. Porque não foi uma opção de Deus. Foi uma opção das pessoas que quiseram ser igual ao mundo. Abre a tua palavra, a Bíblia em Tiago. Vou terminar agora por causa da hora. Está vendo, irmãos? Eu venho pensando em terminar, mas eu nem comecei a falar de santificação. Pô, tem que pegar outro domingo, não tem como.
Amém? Tiago, depois de Hebreus. Glória a Deus. Tiago. Amém? Tudo estou mostrando na graça. Amém? Podemos ler Tiago 4? Passando um pouquinho da escola bíblica aqui, mas vamos lá. Posso ler? De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Quer ver uma coisa? Se a pessoa quer muito ser baterista, muito mesmo, ela quer ser, mas não para louvar, ela quer ser, aí vem um na frente dele. Provavelmente, aquela pessoa vai ser uma revoltada, sim ou não? Que ele queria muito. Mesma coisa quem canta, quem prega. Era eu que tinha que pregar hoje, aí vem outro. E aí começa. Não vem dos seus deleites? Que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreeis e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pediste mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que há amizade de quê? Amizade de quê? É o quê? Inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se. Foi Deus que te constituiu ou você mesmo que constitui? A pessoa que se constitui, ela se constituiu inimigo de Deus. Uma vez que eu me constituo inimigo de Deus, amando o mundo, não a Deus, o que acontece com o amor de Deus? Pastor, só pode traduzir o que é o amor de Deus? Coríntios 13. É o 10º dom do Espírito Santo de Deus. 9 no capítulo 12, 1 Coríntios, e 1 no capítulo 13. Então, seguir a paz com todos e a santificação. Tira a paz através de contenda, divisão, de porfia, de rebeliões. Tirou a paz. E agora tira a santificação. Tira a santificação. Sei que nós vamos tomar uma coça terrível pregando sobre isso, mas eu tenho que continuar falando de santificação. Então a gente continua semana que vem. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos lá.